Antes de a gente passar pro Fluminense, tá? Que deu um show. Aí é o grande time do Rio. Deu um show no River Qual é o Plate. grande time do Rio? O grande time hoje em futebol. No Rio. Hoje. Hoje? Em futebol, não em título. Porque se for de título é o Flamengo sobrando. Eu perguntei bola. Tá bom, bola hoje Bola é o Fluminense. jogada. Pô, o líder do brasileiro é o nosso fogão aí. Hoje é o Fluminense. Eu assisti esse jogo. Tá, mas eu não tô perguntando dele Porque ainda. não me Eu interessava não tô falando o dele outro, que ainda. eu já sabia o resultado. O animador de campeonato ia perder do Del Valle, era óbvio. Eu baixei o som, ficava te ouvindo e vendo o jogo do Fluminense. O Fluminense, bum, aí eu via gol, pá, Nilson César gritando. E o Vampeta choramingando. Aí eu botava lá de novo. Aí, pra minha surpresa, saiu o gol de empate. Quando ele falou, ué, o que será que aconteceu? E o Cano, bumba, e não sei o quê, tem bola na trave. Aí de novo, gol. Eu falei, agora o Corinthians virou. Não é? Ó, um show de bola do Fluminense. É o Fluminense do Fernando Diniz conseguindo, acreditem, a maior goleada sofrida pelo River Plate na história do clube argentino em competições sul-americanas. Nunca nenhum time fez 5 gols no River Plate em competições sul-americanas. A maior goleada sofrida pelo River até hoje, até ontem, por competições sul-americanas, tinha sido em 2002 pro Grêmio. Pro Grêmio por 4-0. Então, é o Fluminense do Fernando Diniz mostrando que é o melhor futebol do futebol brasileiro hoje. De bola, como o Nilson me perguntou, é o melhor futebol, é aquele que encanta mais, é aquele que torcedores de outros clubes gostam de ver o jogo, pra ver o time do Fluminense jogar. Gente, ontem teve cada gol. Primeiro, o Cano já meteu 3 de novo. O Cano fez 3 gols de novo. Como faz gol esse cara? O Ganso, a bola que o Ganso mete, foi qual gol? Eu não sei qual foi, eu não sei a ordem. O segundo gol, a bola que ele mete ali pro gol do Cano depois, ele toca pro Samuel Xavier, que toca pro Cano e é o gol. Cara, é passe de gênio. Então, é aquilo. O que eu falava muito sobre o Flamengo do Jorge Jesus, eu falo sobre esse Fluminense. O Fernando Diniz, assim como o Jorge Jesus, ele consegue tirar o máximo de cada jogador nesse time do Fluminense. Ele conseguiu fazer o Ganso voltar a jogar futebol. O Ganso, que o Ganso é gênio, mas fisicamente ele já estava totalmente deixado para trás. Arias, ele faz o Arias jogar muita bola. Cano, o André nem se fala. O André, eu não sei como ainda não foi pro futebol europeu. Porque pra mim, desses volantes aí, João Gomes, Danilo, ele era o melhor. Eu acho o André ainda melhor que esses que já foram vendidos. Então, é um Fluminense de ser assim, de fazer qualquer torcedor de outro clube gostar de ver os jogos. Queria escutar, pronto, você sempre defendeu o Fernando Diniz, eu sempre passo pra você primeiro. É realmente impressionante o que ele faz com esse Fluminense. Só discordo de você, Flávio, quando você diz que ele não tem elenco pra ser campeão. Eu acho que hoje ele tem. Hoje ele tem. Pode não ser o melhor elenco, mas time titular, pô, o cara tem Fábio, o cara tem Nino, o cara tem Alexander, o cara tem Marcelo, o cara tem André, o cara tem Felipe Melo, o cara tem Cano, o cara tem o Ganso, que tá jogando muito, tem o Arias. Tem muito jogador bom nesse time do Fluminense que ele fez crescer. O Fernando Diniz fez esses caras crescerem. E esses caras hoje são destaques do futebol brasileiro. Então eu acho que dá para esse Fluminense ser sim campeão, principalmente em mata-matas nesse ano. Estamos voltando para a rádio? De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio Prado para falar sobre esse Fluminense meteórico do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele tem como uma das suas características, ele cria jogadores, ele inventa jogadores que não estão lá. Então, se você olhar o São Paulo, o time do São Paulo, do Fernando Diniz, tem um monte de jogador ruim que ele transformou em bom jogador. Não quer dizer que ele tinha elenco. Ele fez o cara ficar importante. Lembra do Léo Pelé, um lateral esquerdo mais ou menos, que ele transforma num quarto zagueiro importante? Lembra do Luciano? O Luciano parecia jogador quando veio. E depois que o Fernando Diniz foi embora. O Vitor Bueno jogava com o Fernando Diniz. O Brenner jogava com o Fernando Diniz. Você cria o jogador. Então esse elenco do Fluminense, na verdade, é um elenco que está funcionando no sistema que ele criou. No caso do Ganso, por exemplo, é bem claro. O sistema do Fernando, que é único, né? Só ele faz isso. Não tem, ninguém no mundo faz isso. Só ele faz. Se é bom, se é ruim, é dele. Isso é receita única. Ninguém faz. Nem igual, nem melhor. É assim. Só o Fernando Diniz faz isso.
facilita demais o Ganso, porque é um sistema de aproximação. Então ele tem que dar o toque curto, tem que dar o toque de primeira e óbvio, né? E não pode errar. Então, ele não erra. Isso. É um jogo de risco. Quando ele tem um jogador com a habilidade do Ganso, é claro que ele vai crescer. Essa é a especialidade da casa. Um Ganso, um toque só, pô. Por Ganso é difícil correr, é difícil marcar, mas um toque de primeira, óbvio, né? Que ele vai fazer, vai funcionar nesse sistema. O Alexandre não existia, ele cria o Alexandre, né? Mas o André, quando ele traz o André aqui um pouco mais para trás, ele está criando um sistema. Agora, o problema é que o Fluminense, ontem alguém deu essa informação, talvez o próprio Pepero, que é a dívida tá sem grana. Está aumentando cada vez mais. Ou seja, qualquer jogador do Fluminense é vendável a qualquer momento. Se você chegar no meio do ano, você tira o André, você tira o Alexandre, enfim, você tira o Nino. Perdeu o Luiz Henrique daquela forma que foi tão criticada. O Nonato, que não era nem o Internacional vendeu. Então, se você tirar 4, 5 jogadores, eu não sei se vai dar tempo de repor tão rapidamente. Até porque ele vai brigar com caras que têm reposição. No momento que o time do Flamengo começar a jogar mais, ele tem muito mais elenco, muito mais reposição. Palmeiras é a mesma coisa. Por isso que eu acho que é difícil conseguir alguma coisa. Claro que eu torço, eu adoraria se o Diniz ganhasse. Mas eu acho difícil porque ele não tem o mesmo material humano dos outros. Eu queria só falar rapidinho do Fluminense, Asmar. Dizer que pela segunda ou terceira vez o Fluminense terminou o ano com superávit. Isso é importantíssimo no futebol brasileiro. Estava numa pindaíba desgraçada e por 2 ou 3 balanços aí... Falaram que aumentou a dívida? Aumentou. Do Fluminense? Não. Terminou com superávit. O balanço atual... Mas a dívida... Não. São Entendi, coisas uma diferentes. coisa... Tá. O time estava na pindaíba e caixa vermelhão. Muito, mas esse ano terminou com superávit. Isso, azul. Por exemplo. Então melhorou, a coisa melhorou lá. Quem acompanha de perto o Fluminense diz que está sendo uma gestão legal do Fluminense, tá certo? Tem alguém, não tem nenhum... A comissão técnica do Fluminense não passa na Marquês de Sapucaí, não faz carnaval, incluindo o Fernando Diniz. O executivo do Fluminense, eu fiquei sabendo ontem, quem é o cara, né? É o Paulo Angione, certo? Tem uma estrada razoável, conhecido. Paulo Angione, né? Então tem um monte de gente, vocês falaram que ele fez, o Asmar falou que ele fez um monte de jogador jogar melhor, certo? E tem um grupo aí que está também ressurgindo ou estão provando que está afiado. Fernando Diniz, esse deve ser, imagina, o melhor momento do Diniz. O conceito dele, eu sei, desde sub-12 é assim, mas o melhor momento, ele está no palco principal. Está jogando no Maracanã, brigando pela liderança do campeonato e vocês fizeram um discurso aí e ficaram emocionados. Estão fazendo o que faziam com Jesus. Parava para assistir a televisão do Flamengo do Jesus. Não é assim? Verdade. Agora, veja, o presidente da Mimimi acabou de dizer que passa na televisão e para ver o Fluminense jogar. Isso não é pouca coisa, eu acho importante. Então, tem um monte de gente aí ressurgindo. Ganso, então, já devia estar no INSS, ele tinha sido decretado já aposentado por muita gente, ou não? É só pegar nas redes sociais. Eu, inclusive, eu não vou... Eu achei... Até perguntei para o Vinícius, falei, que raio você quer com o Ganso? Eu perguntei isso para ele. E ele só fez assim com a mão, espera. Olha, uma coisa tem que ser dita claramente aqui. O grande time do Rio de Janeiro é o Fluminense Futebol Clube. Olha aí. O melhor treinador. Grava também. O melhor treinador do Rio de Janeiro. Carioca. O melhor treinador do Rio. Bicampeão carioca. O melhor treinador do Rio de Janeiro está no Fluminense Futebol Clube. Então, isso daí é indiscutível. Hoje o nosso Fla tá lá, é segundo, e toma cuidado que o Vasco tá chegando. É indiscutível então, para você. Não, é indiscutível para você, porque não tem como ser o maior do Rio, o maior do Rio, o atual campeão da Libertadores e o da Copa do Brasil. A melhor bola. De bola. A melhor bola jogada é do Fluminense Futebol Clube, bicampeão do Rio, né? E o melhor treinador, onde é que está? No Fluminense, que é o Fernando Diniz, né? Então, parabéns ao Fluminense, o Flamengo que corra atrás, né? Corra atrás, porque o Vasco vem no cangote. Então, corra atrás do Flamengo, senão vai chegar o Vasco no cangote, vai chegar o Botafogo, e aí pode entrar numa crise o rubro-negro. Então,
Eu torço para que isso nunca aconteça. Pelo contrário. Mas o São Paulo não pode? Não, aí é milonga. Aí você quer dizer. Aí é um dos maiores milongueiros do planeta, botaram no Flamengo agora. Então, não, e arrumou um psicólogo. Pode falar do psicólogo? O primeiro a ser atendido pelo psicólogo. O psicólogo é o seguinte: eu sei que minha mulher é psicóloga. É verdade, cognitiva comportamental. Eu vou levar você lá para ser atendido por ela. Minha mulher é psicóloga cognitiva comportamental. Qual é o tempo de uma consulta? 50 minutos. É uma hora. Não, 50, uma hora no mar. Sampaoli, primeiro a ser atendido, precisa de 2 horas. Então faz o seguinte... Tempo extra? Hã? Tempo extra. Tempo extra. Faz pro Sampaoli um tempo extra de 2 horas para tentar tirar toda essa milonga dele, depois começa o tratamento, né? Então o primeiro a ser atendido é o técnico. Depois vai atender os outros, Gabigol e Companhia Limitada, né? Depois você vai atender os outros que se julgam donos do Clube de Regatas do Flamengo. Lá é o seguinte, tem um monte de dono agora. Aquela geração que ganhou, o vestiário cresceu tanto que os caras acham que não é da torcida do Flamengo. O Flamengo não é de nenhum presidente, não é do rapaz lá, como é o Marcos Braz. Marcos Braz, não é de ninguém. O Flamengo é da torcida do Flamengo. O torcedor do Flamengo que é o dono do Flamengo. E esses jogadores se julgam dono. Por isso que vai começar a brigar pela terceira força no Rio de Janeiro. Entendeu? O Vasco. Cuidado, hein? Acho que você tá ficando maluco. Você tá falando do eu estou alertando. Do atual campeão da Copa do Eu estou fazendo um alerta. Que loucura. Este ano aqui tá fadado a não ganhar nada. Que os deuses da bola estão dispostos a punir o Flamengo este ano. Aí é você quem tá dizendo. Já começou. De janeiro, abril, perdeu 10 jogos. Perdeu tudo. Não, os deuses da bola. Com a sacanagem que foi feita com o Dorival, Deus está preocupado com outras coisas, não está preocupado com o Flamengo, tem tanta coisa importante no mundo, mas os deuses da bola estão dispostos a punir o Flamengo esse ano aqui. Tá perdendo tudo, hein? Perdendo tudo, hein? E acho que não ganha nada, hein? Não ganha brasileiro, não ganha Libertadores, não vai ganhar nada. E cuidado que o Vasco vem aí, Botafogo, entendeu? Pode entrar numa maré de azar. Olha, parabéns, Fluminense. Nilson César tá soltinho. Não. E ó... Eu torço ao contrário. Como vai pedir? Ele vai secar o Fluminense desse jeito. Não, o Fluminense não. Ó, a gente tem uma arte. Primeiro que tem o Fernando Diniz dando uma cutucada na mídia, tá? Porque ele falou sobre ter poupado contra o Fortaleza, que foi a derrota do Fluminense para o Fortaleza por 4-2. Mas ele também deu uma cutucada na mídia depois disso. Só que antes de mostrar essa cutucada do Fernando Diniz, o treinador do River falou que o Fluminense é o melhor time do Brasil hoje. Vamos colocar aí a arte pra gente ver, ó. Ele diz o seguinte: é o melhor time do Brasil e fomos muito bem contra eles. Corrigiremos algumas coisas que aconteceram na partida. Começamos bem o segundo tempo, mas tomamos um gol quando éramos melhores. Creio que continuamos bem até a expulsão. E aí realmente ficou muito difícil. Com 11 contra 11, competimos de igual para igual com o melhor time do Brasil. Se eu viesse especular, certamente perderia. Vi os últimos 10 ou 15 jogos do Fluminense. Todos os times que vieram se defender perderam, porque eles são extremamente dominantes. E o Cano está em estado de graça. Na única ação dele no primeiro tempo, fez um golaço tremendo. Mas aí ele dizer... Fomos muito bem contra eles, aí ele é um brincalhão. Ele levou de 5-1. Foi muito feliz. Ele levou de 5-1 e ele fala que foi muito bem. Eu acho que a torcida do River deve estar falando, tá louco? Não dá pra emprestar o psicólogo do Flamengo pra ele. Não, mas ó, isso aí me lembrou o Fernando Diniz dos velhos tempos. Uma vez ele tomou 4-0 do Flamengo, dirigindo o Santos, falou, olha, o placar moral foi só 1-0, porque nós demos 3 teve gols. o placar moral. Mas tudo bem, melhorou, ótimo. Quer dizer, e tá fazendo um belo trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora, essa do Demichelis é pra entrar pro... Não, ele é um brincalhão. Ele é um brincalhão de falar uma palhaçada dessa que foi muito bem. Agora, vamos colocar aí o Fernando Diniz falando sobre ter poupado contra o Fortaleza e ter dado aí uma respostinha pra mídia. E a gente tem 3 competições. Minha intenção não é abrir mão das competições, é saber jogar as competições. O planejamento, eu acabo vendo muito pouca coisa da internet, mas assim, no entendimento acho que a gente fez certo.
O jogo para preservar não era o Paysandu, porque era um jogo que a gente teria mais controle. Jogar nas condições que a gente jogaria em Fortaleza, 4h30 da tarde, o campo sempre duro, o campo sempre ruim, com o adversário muito físico. Teriam jogadores que se jogasse lá não ia ter o mesmo rendimento que teve hoje, provavelmente. Em algumas situações, eu não sou um cara que gosto muito de poupar, vocês sabem disso. Mas acho que a estratégia para chegar nesse jogo do River, ela foi muito bem executada. E lá em Fortaleza, voltando um pouco no jogo de Fortaleza, eu acho que a gente tinha que ter jogado muito melhor, independente dos jogadores que entraram. Então, assim, foi um jeito de jogar que a gente facilitou muito. E hoje, a gente voltou a jogar dentro de um padrão que a gente gosta, com todo mundo muito ativo, muito participativo, sabendo se proteger muito bem. E aproveitar, né? Hoje, aquela vez que você perguntou, hoje não souberam aproveitar o Felipe Melo de novo, né? Nem o Marcelo, né? Hoje não souberam, né? Você vê como é que é, né? O futebol, né? A gente tem que ter um pouco de paciência e não querer assassinar as pessoas antes da hora, né? Mas assim, não é como você fez aquele dia, né? Tô aproveitando para reforçar num momento como esse. A gente tem que ter muito cuidado. Os jogadores são pessoas que merecem assim, muito respeito e ter calma. Porque assim, não existe jogador ruim jogando no Fluminense, nem no River, nem no Palmeiras, nem no São Paulo. Então a gente tem que tomar cuidado pra gente, porque se fosse outra situação, dependendo da diretoria, dependendo do treinador, era um jogador que não podia estar aí hoje fazendo mais um grande jogo como ele fez. Olha aí, ó, deu uma cutucada, mas exagerou também. Não existe jogador ruim jogando. Tem um monte. Tem um monte. Não, mas ele citou o Fluminense, o Palmeiras, os times todos. Ele falou São Paulo, ele falou River. Tem jogador ruim no River, tem jogador ruim no São Paulo. Palmeiras. Tem jogador ruim no Fluminense, no Palmeiras, tem no Flamengo. São Paulo treinou outro dia aí. Em tudo que é time tem jogador ruim. Ele deu uma exagerada, mas ele defendeu os seus jogadores. Né? O Fernando Diniz tem essa cara, ele sempre faz isso. Né? Ele sempre sai em defesa do grupo. Por isso que ele é muito querido pelo grupo. Ele é um grande gestor de grupo. Ele trabalha muito o lado pessoal, o lado humano do... É psicólogo também. Ele é psicólogo. Ele trabalha muito, ele tem muita linha de trabalho do Manuel Sérgio, lá de Portugal, que é o pessoal da Universidade de Futebol e tal, ele tem muita proximidade, ele sabe exatamente como é que... primeiro o ser humano, depois o atleta. Aquela coisa do... Isso já falava o Dr. Paulo Machado de Carvalho em 58, né? Primeiro o homem, depois o atleta. Isso preparar o cara, deixar o cara equilibrado, deixar o cara legal, o cara pleno, para ele poder jogar. Por isso que... Esse é um dos segredos do seu Abel também. O Felipe Melo deve ter comentado alguma coisa. O Felipe Melo é mais suscetível a isso. Deve ter comentado alguma coisa com ele. Pô, agora tal. E ele meio que comprou a briga do Felipe Melo. Que o Fernando Diniz dá muito de dar trela pro que fala, o que não fala. Quando ele falou que ele não olha muito, é verdade mesmo. Não tá nem aí. E é uma das coisas que eu admiro nele. Ele faz o trabalho dele, ponto. Mas eu admiro o trabalho dele, mas isso eu acho que ele errou um pouco. Eu acho que podia poupar mais contra o Paysandu, que já estava classificado. Não, mas não é isso, não. Era estava classificado contra o Paysandu. Não, ele treinou o time contra o Paysandu. Você viu que ele vai estratégia era treinar o time contra o Paysandu e poupar o time contra o Fortaleza, que lá, o Fluminense contra o Fortaleza não jogou nada. Não foi só os jogadores que foram. O time não jogou nada, deixou espaço, deixou buraco, tomou 4, poderia tomar mais. Independente. Foi um mau dia taticamente. Foi aquele dia lá que tem isso, né? Às vezes quando erra também o sistema... Fortaleza, só para saber, adversário do Corinthians. É o sistema de risco. O Fernando Diniz, ele joga no sistema de risco. Ele aposta num jogo de risco que ou dá muito certo ou dá muito errado. E no jogo do Fortaleza foi um ferro total. Ficou barato o 4, poder tomar mais. 38 rodadas, todo mundo vai ter dia ruim, vai acabar perdendo o jogo, vai ter dia que ele dá tudo errado. No caso dele, quando joga muito no risco, corre essa possibilidade de tomar uma goleada, ela é muito clara. O São Paulo é assim também. Ele pode golear e pode tomar uma goleada também. É muito no risco, é jogo no risco. E ele fala, eu acho que futebol... Ele fala que eu acho bem legal. Fala, por isso que o Fla-Flu vai ser um duelaço. Deve ser. Aí ele fala assim, o cara quer ser jogador de futebol, então o cara quer ser jogador de futebol, se mata, luta pra caramba pra ser jogador, aí eu vou pegar, botar ele aqui e falar, você vai ficar se defendendo, dando bicão pra frente? Então a filosofia dele é muito, o cara tem que jogar se divertindo. Eu acho muito que isso vale pra nossa vida aqui. A pessoa, se a gente ficar assim, tem que se divertir, tem que brincar, é legal, a gente passa para as pessoas. Senão não tem sentido. Eu sempre trabalhei assim. Fico tirando sarro. Eu acho que você tinha que vir durinho de terno e gravata. Então, entendeu? Não é legal. Se não fosse assim, não era legal. Vale pra vida isso aí.
tem que trabalhar se divertindo. E ele quer que o cara divirta-se jogando futebol. Quem fazia muito isso era o Carlos, quando ele era preparador de goleiro. O Aranha falava, ele chama, treina e joga a bola, quando tá morrendo de... Né, vai entrar no jogo, ele abraça o cara e fala assim, meu amigo, aproveita, divirta-se. Olha como é que tá isso aí. Divirta-se, aproveite. E é verdade. E ó, a gente tem que falar do Cano, hein? Porque o Cano, ele é o artilheiro do mundo, ao lado do Haaland. O Olé falou disso hoje. Ele é o artilheiro do Haaland mundo, é que se cuide. Ao lado do Haaland. Faz gol de tudo que é jeito, fez gol do meio campo de canhota. O Cano tá um monstro nesse time do Fluminense. Anos, né? Isso aí, o Cano é outro desses que o Vanderlei falou, que tem idade. Hoje eu falei do Hulk, tem o Cano. O Cano tem 35 anos, ele tem... Precisa ser tirado do time, eu acho. Ele tem 23 gols em 21 jogos. São 23 gols em 21 jogos. Gol de tudo que é tipo. Como eu falei, gol do meio campo de canhota, inacreditável. E é um jogador que ele marca um gol a cada 75 minutos na temporada. Fez 3 gols ontem, se tornou aí o maior artilheiro do mundo ao lado do Haaland, e a gente vai trazer a declaração do Cano. Ele falou sobre a aula do Fluminense em jogar futebol hoje. Aula de bola, de humildade. E ó, vamos aqui ler para vocês, a gente tem a arte do Cano. O Cano falando sobre a atuação dele e do time do Fluminense. Pode colocar aí na tela. Ele fala, a verdade é que é uma alegria enorme marcar 3 gols sobre o River Plate. Um prazer, um orgulho muito grande. O Cano que é argentino, né? Felicitar a todos os companheiros, porque sem eles não conseguiria marcar esses 3 gols para ganhar a partida. Hoje demos aula de como se joga futebol com ambição, esforço e humildade. É o Cano chamando a atenção para essa humildade desse time do Fluminense, que tá jogando muita bola. Deu uma aula realmente, Vanderlei Nogueira? Eu acho que deu, sem dúvida alguma. E vou dizer uma coisa para você. Eu não esperava isso, eu esperava que iam cornetar bastante o Fernando Diniz e ele de novo ia sair. Sabe aquele negócio, tá vendo? E todo mundo aplaude, mas não consegue continuar firme, não consegue prosperar. E no Fluminense, eu falei no palco principal, né, no futebol brasileiro, ele podia treinar, por exemplo, no Nogueirópolis, lá no Fundão, não sei da onde. Tá vendo? Não vai chegar nunca em time grande. Chegou num time grande. E eu acho que se o Ancelotti não estivesse apaixonado pela seleção brasileira, claramente ele está mostrando uma paixão pela seleção brasileira. Você viu ele falando sobre o prazo? Perguntaram para ele, o que o senhor pensa do prazo 20? Não, prazo de quê? Ninguém falou comigo. eu acho mesmo que a CBF... Rapidinho, Vander, rapidinho que a gente está voltando para a rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio. E no YouTube, não embarca. Vanderlei Nogueira falando sobre a situação aí do Cano. Não, do Cano, acabou. O Cano tem... Quantos anos ele tem, Asmar? 35. Ah, então não dá para ficar no time. Eu acho que tem que... Alô, pessoal do etarismo. Tira o Cano com 35, bota o moleque com 19, hein? Então, ele já tá superado, em compensação, tem um moleque de 19 que coloca a bola no Cristo Redentor, por exemplo. Mas então, tem que avisar o pessoal do etarismo. O Cano é um finalizador. Ele põe a bola para dentro, esse é o... como é que é aquela manchete? Só faz gol e nada mais. Né? Então, essa é a manchete. Cano, 3 gols e nada mais. Cano, 3 gols e nada mais. Então é isso, o Cano tá ótimo. Ele deu 2 cacetadas, você percebeu, né? Teve bola na trave ainda dele, podiam ter sido 4. E ele deu 2 cacetadas, uma no River, que ele deve ser boca, né? Deve ser boca, porque adorei fazer... Mas aí tá foda. Todo mundo é boca na Argentina. Calma, vamos usar melhor as... Ele jogou no Lanús e no outro time. Adorei meter 3 gols no River. Deve ser boca, né? Deve ser contra o River. Argentino. E falou de humildade. Outra cacetada no Flamengo, que não tem humildade. Então ele aproveitou, deu uma cacetada no River. Aí você tá botando palavras na boca do Cano. Ele pode ter mandado o Fluminense. Você que tá querendo gerar o Fluminense tá um clima. Olha, ele já Fluminense, aí uma porrada ele não falou nada do Flamengo. O Fluminense tem que tomar cuidado. O Fluminense tem que tomar cuidado. Pode ter sido um recado. É bom o Fluminense tomar cuidado. Aí, pode ter sido. Porque se o Fluminense começar a insistir em jogar bem, a CBF vai voltar os olhos para o Fernando Diniz.
É importante isso. É bom que o Fluminense fique. Porque já pensou? O Fluminense quer isso. Até onde eu sei, o Fluminense chegou até a fazer, olha, se quiser tal, nosso treinador, tudo bem. É verdade. O Fluminense ele tem essa coisa de ser o time que mais cedeu jogado. Tem essa coisa de, pelo que eu fiquei sabendo, não pelo Fernando Diniz. Você fala baboseira, gente. Que? Você quer falar agora que o Fluminense quer que o Fernando Diniz vá pra seleção? Você é um brincalhão. É claro que não quer, o Fluminense tá jogando um bolão. Não foi o que eu li. Que o Fernando Diniz vai pra seleção brasileira? Não foi o que eu li. Maluco. Não foi o que eu li. Não foi o que eu li. Nem conversei. Aí você é maluco. Não, maluco não. Nenhum torcedor, nenhum dirigente quer que o Fernando Diniz saia do Fluminense. A gente sabe muito bem que o torcedor quer que se dane a seleção brasileira. Eu falei o Fluminense. Claro que não, mas quem dirige o Fluminense é o torcedor do Fluminense. É na mesma linha da Leila. A Leila ela não libera o Abel com o Mauro? Ela falou que seria um prazer ir prestar. Agora, mas ela não pensa isso. E o cara do Fluminense é a mesma coisa, falou que seria interessante mas não pensa isso. ceder mais um treinador para a seleção. Não pensa isso. Eu acho, se o Fernando Diniz me perguntar e não vai perguntar se ele deveria ir para a seleção, eu falo, não entra nessa gelada. É lógico. Mas aí eu tô falando do que eu li, que o Fluminense teria interesse de... Seria legal o Fluminense ter o treinador dele na seleção. Então, E daqui até o fim do ano, quantos jogos a seleção brasileira vai fazer? Então, assim, numa dessa, daqui até o fim do ano, se faz um acordo como o Luxemburgo fez lá em 98, fico com o Corinthians até o fim do ano e, em paralelo, para esses poucos jogos que a seleção vai fazer até o fim do ano, talvez faça o jornada dupla. Eu acho que o Fluminense se manifestou. Eu acho que se fosse um técnico brasileiro, já teria decidido a seleção brasileira. Deve ser um técnico estrangeiro. Não, acho que vai ser o Jesus. Eu não. Que vai ser quem? Jesus. Viu? Essas negativas do Ancelotti, essa coisa de não fui consultado. Eu não confio em nada desse tipo de declaração. Nada. Nem no Ancelotti e nem nos caras da CBF. Isso tá certo. Não confio em nada. Não pode acreditar mesmo. Nada, não confio em nada. Então, eu não me surpreenderia se o Ancelotti fosse o técnico da seleção brasileira e vou continuar insistindo nisso. Para mim não seria... aliás, ontem conversei com um amigo seria nosso... Seria o nome certo. Tem que ser rápido, hein, Nilson? Então. E esse amigo nosso está dizendo que não está descartado o Ancelotti, não. Meu amigo e amigo seu. Não está descartado o Ancelotti na seleção brasileira. Claro que não está descartado.